porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então vejam, irmãos, Paulo se gloriava nas coisas de Cristo com respeito ao Pai, ao mesmo tempo que ele conduzia os gentios à obediência, por forças e sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós precisamos classificar o poder do Espírito Santo em duas áreas principais. Uma tem a ver com a obra, outra tem a ver conosco mesmo. Eu falei sobre não ficar com a mente ansiosa por coisa alguma. Isso é a obra dele comigo. Eu preciso primeiramente a obra dele comigo, porque é nessas coisas que eu sou avivado, é nessas coisas que eu sou restaurado, é nessas coisas que eu me mantenho alegre no Senhor sempre. Quantos irmãos em conflitos? Quantos irmãos em conflitos? E o diabo parece que cada dia mais consegue colocar os crentes uns com os outros. Certo irmão de Americana me procurou recentemente para falar das situações, né, lá entre eles. E eu não vi esse irmão, eu tive muita comunhão com ele, mas depois não o vi mais, já tinha mais de 10 anos que eu não vi, ele foi lá em casa. Eu falei, irmão, mas você está falando isso para mim, mas já tem 14 anos que eu comecei a me afastar daquilo, está tudo tão distante. Ele falou, irmão, mas é assim que está. Eu falei, então sai fora, meu irmão, casca fora, limpa a área. Eu sei que a gente está velho para começar de novo. Não é verdade, irmão? Não fica aí chorando as pitangas, não, que Deus está nos chamando para pericorese. Deixa eles aí na treta deles, vamos prosseguir, firmes na verdade e na realidade do Espírito Santo. Vamos jogar o jogo, vamos entrar na dança, vamos brincar com o nosso Deus, porque Ele está alegre. Falei, irmão, o que eu vou fazer? Aí, para mim já é uma página tão virada há tanto tempo, mas os irmãos procuram e traz as coisas que estão acontecendo lá. Eu não me preocupo mais com o que acontece lá há muito tempo, mas eu me preocupo com os irmãos que buscam ajuda, não é? Aí ele me mandou alguma coisa aqui com respeito a Campinas, aos irmãos lá. Que alguns irmãos lá estavam sendo postos para fora, porque não ajoelhou e não queria rezar. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Irmãos, os crentes estão pirados. E o Senhor nos chamou a pericorese. Eu vejo um canalzinho no YouTube, que é uma irmã assembleiana, que dá notícias sobre a Assembleia de Deus. Mas ela fala também de teologia, tem muitas coisas proveitosas lá, mas ela fala muito também das tretas. Irmão, está todo mundo em pé de guerra. Pô, nós vamos ser uma assembleia, uma congregação, para criarmos problemas entre nós. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele age em nós. E é ele que faz a obra. E quando fala dele fazer a obra, está falando dele estar no meio da congregação. E ele está falando também em ele nos usar na pregação do Evangelho. Então nós precisamos de poder, primeiramente em mim, precisamos do poder do Espírito Santo na congregação, na assembleia, como agora mesmo. Amém. E precisamos ainda de poder para sair e falar. Amém. Precisamos estar ativos em todas as áreas, o Espírito Santo está disponível
e está ativo para nos pôr vivos nessas 3 áreas: pessoal, congregacional e nos lançar no mundo ainda, irmãos. Faz um reboliço lá no teu trabalho, faz uma lista de todo mundo, pede pela conversão de cada um, faz umas loucuras, seja mensageiro de Deus, põe o Espírito para trabalhar por você em todas as áreas. Peça para que o Senhor abra portas ao Evangelho. Essa é uma missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Espírito Santo está disposto. Então nós precisamos da abundância do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus veio, lá no famoso João 10:10, ele fala dos propósitos do ladrão e fala dos propósitos dele. Eu vim para que tenham vida, e a tenham vida abundante, irmãos. Os cristãos não só não têm vida, muito menos em abundância. O que a pessoa tem é um viver lamentável na obra de roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. E essa vida é algo que opera entre nós por meio da bendita presença do Espírito Santo. Amém. Vamos ver o outro, irmãos. Aqui aos Tessalonicenses, capítulo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Então vejam, irmãos, analisam com calma. Que hora que termina, Alex? Já terminou, né? Não? Você falou para o irmão acabar mais cedo, então agora é para você. Não, mas vamos estabelecer, são 11h15. O horário nosso aqui é até meio-dia. Tá. Vocês aguentam mais meia hora? Hã? Porque tem slide para mais 5 horas aí, mas vocês aguentam mais meia? Amém. Aleluia. Irmãos, olha aqui, mais uma vez, o que já foi dito nas duas outras situações, aos coríntios e aos romanos, agora ele vai dizer aos tessalonicenses: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Irmãos, nós temos que avançar para as questões relacionadas ao Espírito Santo. Não é pecado falar do Espírito Santo, irmãos. Não é um desvio de Jesus falar do Espírito Santo. Na verdade, nem vamos entender Jesus se não colocarmos o Espírito Santo como nosso mestre de Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele já falou, já proclamou, está lá nos evangelhos. Os apóstolos processaram todas as palavras de Cristo e as expuseram ainda mais claramente. Mas quem nos dá o entendimento, irmãos, é o Espírito Santo. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. Aí voltando ao irmãozinho, irmão Jorge, lá de Leme. Vocês têm palavra, mas vocês não têm poder. Puxa, aquilo me surrou. E esses últimos anos eu tenho procurado casar as duas coisas. E o diabo fala: não faça isso. O diabo fala: não faça isso. Não faça isso. E ele vai criar tumultos para que isso não aconteça, irmãos.
Mas se nós juntarmos a palavra ao Espírito Santo, primeiro nós vamos incendiar a nossa vida. A congregação será incendiada pelo Espírito Santo. E nós vamos botar fogo no mundo também. O diabo já está botando, mas nós precisamos colocar um fogo santo nesse mundo. Pregando o Evangelho. Levando boas novas às pessoas. Precisamos do poder. Mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em plena convicção. Irmãos, prestem atenção nas expressões, elas são ricas. Todas elas dizem muita coisa, muito além do que a gente pode imaginar. O Espírito Santo agia em poder e em plena convicção. Amados, Paulo se enchia do Espírito Santo junto com seus cooperadores e ia para a luta. Atos 13, ele estava lá em Antioquia e havia lá mestres, pastores. E eles estavam reunidos buscando o Senhor. E o Espírito Santo disse, olha irmãos, que assembleia. Como é que o Espírito Santo disse à assembleia de Antioquia? Disse o quê? Separai-me a Paulo e Barnabé. Eles estavam buscando, irmãos, ao ponto de ouvirem o Espírito Santo. Como é que foi aquilo? Saiu na caixa de som assim, do nada. Eu tenho ouvido uns avivamentos assim, que o Espírito fala no alto-falante, na caixa de som, viu, irmãos? Mas deixa para lá, vamos devagar. Mas o que aconteceu? Alguém levantou profeticamente e falou. Será que foi aquele processo pentecostal, de alguém falando em línguas e o outro interpretando? Ou foi algo que brotou um consenso no coração dos irmãos? E alguém disse, irmão, estou sentindo que nós temos que enviar a Paulo e Barnabé. Aí eu também estou com esse sentimento. Aí eu também. Como é que o Espírito Santo falou, irmãos? Não sei. E não quero saber. Eu só sei que ele fala. Ele fala. E nós precisamos desse falar dele no nosso meio. Não é isso? Pode ser numa mensagenzinha tímida. Os irmãos conhecem a história do Jonathan Edwards? O homem era míope. E ele preparou o sermão que ele lia para a congregação. Sermão lido. E ele era míope demais. Então ele jejuou alguns dias pedindo um avivamento lá na cidadezinha dele. E ele preparou, orou, jejuou, orou, se consagrou diante do Senhor. Preparou o sermão dele. E o sermão dele falava de prosperidade. Não, falava de pecadores nas mãos de um Deus irado. Que sermãozinho fadado ao fracasso, né, irmão? Falar de coisa ruim. Mas foi isso que ele preparou conforme as Escrituras. E ele está lendo assim, míope, e nem vê o povo, não vê. Não vê, porque ele era míope. E não tem nada entre vocês e o inferno nessa manhã, a não ser a misericórdia do Senhor. Nada impede que vocês sejam precipitados no fogo eterno. E é porque ele começa a ouvir uma gritaria. E ele faz assim, ó. Irmãos, o Espírito Santo é fantástico. Ele pega alguém eloquente que arrebenta a boca do balão e ele pega um Jonathan Edwards, que lê ali, ó. E alguém corre lá para frente e fala, Senhor Jonathan, ajuda-nos, senão nós vamos cair no inferno. Até arrepia, irmãos. É impressionante. E o Espírito do Senhor está entre nós. Eu não sei o que Ele quer fazer, mas é coisas desse tipo. Não precisa ficar com medo, não. É a pericorese. Nós temos que entrar nessa festa divina, irmãos. A nossa fé tem que habitar esse ambiente celestial. Jesus já orou. Vocês acham que a oração de Jesus é boa ou não é boa? Como diz é forte ou não é? Certamente ele ora segundo a vontade do Pai. É tudo que eu quero, meu filho. Então, voltando aqui,
plena convicção. Então Paulo, de todos os modos ameaçados pelo diabo. Já leram com calma, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Aquela lista interminável de sofrimentos do apóstolo. É para desistir. É tipo bope. Pede para sair, pede para sair, pede para sair. Quem aqui já não tem vontade de sair? Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Então, tudo era para fazer Paulo desistir. Ou morrer mesmo. Uma vez até o apedrejaram e o jogaram fora da cidade, foi dado como morto. Mas o homem levanta e volta. Morreu ou não morreu? Tem gente que gosta de discutir essas coisas, né? O que foi que aconteceu? Aí vão discutir aspectos médicos. E acho que foi uma pedrada na cabeça que atordoou, mas não matou. Gente, eu não sei, só sei que era para desistir. Ele não desistiu. Levantou, voltou, não é? O que diz ali é que os irmãos se juntaram em torno do suposto cadáver e oraram. Daqui a pouco o homem levanta. O que aconteceu ali? Ah, não estava morto não? Não, talvez tenha morrido. Mas a oração dos santos ressuscitou. Levanta aí e continua. Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Irmãos, essas coisas têm que queimar o nosso coração. Aleluia. Então, plena convicção, Paulo sabia o que estava fazendo, sabia em nome de quem estava fazendo, sabia no poder de quem estava fazendo, e nada podia pará-lo. Como é que ele suportou tantos transtornos de saúde, de perigos, de ameaças, de prisões, de apedrejamentos, de naufrágios, frio, nudez? Hoje eu dormi gostoso lá na casa da Rosângela, que delícia. O Paulo não tinha isso, ele não sabia onde é que ele ia dormir a noite seguinte. Podia ser na voragem do mar, podia ser no meio da estrada à noite lá, sozinho. Mas ele estava o quê? Pleno de convicção. Para, Paulo, você não precisa fazer isso, eu não preciso. Ai de mim se não pregar o evangelho, vamos lá. É esse ânimo que tem que nos queimar, irmãos. E isso é ministério do Espírito Santo. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Ele está falando da conduta exemplar dele, né? Porque Paulo tinha algo com relação ao comportamento dele frente aos irmãos. É que os irmãos imitassem ele. Então, para que os irmãos o imitassem, ele precisava ser imitador de Cristo. Vocês estão entendendo Cristo? Oh, imagina, irmãos, eu já fiquei chocado com isso. É como se Paulo dissesse, vocês estão entendendo? Os irmãos dissessem, não estou entendendo como era Jesus. Ele falou, então olha para mim, que vocês vão ver Cristo. Olha para mim. Pede para tua esposa, irmão, falar assim, olha para mim. Você vai ver Cristo. Pede. Querida, você vê Cristo em mim? Desafiador, né, irmãos? Paulo falava assim, veja Cristo em mim. Veja Cristo em mim. Eu vou te mostrar como é que é Jesus. Fica 10 minutos olhando para mim que você vai ver Jesus. Irmãos, cada um de nós deve ser assim. Prosseguindo. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, recebeu a palavra. Agora ele não está falando dele pregando a palavra em meio a muito sofrimento, porque ele estava tremendamente motivado. Ele está falando que o sofrimento se estendeu aos irmãos. Se você não cala a boca, eu vou judiar de quem está ouvindo as bobagens que você está falando aí. E o diabo arma, e bota tumulto na vida dos irmãos,
E os irmãos falam: vai, Paulo, continua falando, continua ensinando, continua pregando. Às vezes o sofrimento é de fazer recuar, irmãos. Veja, os hebreus recuaram. Daí o motivo da carta. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Nós somos da fé para a salvação. Então, irmãos, o que eu quero enfatizar nisso tudo é a palavra e o poder. Precisamos da palavra. E quem nos dá bom entendimento da palavra é o Espírito. E quem nos dá poder é o Espírito. E nada podemos em Cristo fora dele. Senão vira só teologia. Vira só uma confraria. E esse negócio de confraria no fim dá um bode, irmãos. Tem a confraria do charuto, vocês já viram esses documentários? Tem a confraria do carro velho, do Fusca, já viram? Tem a confraria de tanta coisa, do vinho. Nossa, a turma gosta de vinho. Irmãos, nós não podemos ser mais uma confraria. E as igrejas acabam, com o passar do tempo, pelo esfriamento da presença do Espírito Santo, virando confraria. Os irmãos estão entendendo? Precisamos ter uma motivação além das afinidades humanas. A nossa afinidade é com Cristo Jesus. Amém. E a presença do Espírito Santo. Amém. Vai, prossegue, irmãzinha. Agora, João 16, aquilo ali estava em João 15, e Jesus, no longo discurso dele, vai voltar ao assunto da vinda do Espírito Santo. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Prossegue, irmão. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas. A tristeza encheu o vosso coração. Vai. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, isso é o planejamento. É o que a gente chama de dispensação. A palavra grega é oikonomia. De onde veio essa oikonomia? Eu não sei, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É coisa lá da pericorese. Eles decidiram fazer assim. Filho, você faz isso. Espírito, você faz isso. E cada um está fazendo a sua. Tem hora que eles agem isolado, tem hora que eles agem em interação. Esse é o planejamento. E Jesus, analisando o comportamento dos discípulos, ele está dizendo que chegou a hora dele ir. E a turma não está entendendo. Não está entendendo e não está gostando. Não, mas senhor, por quê? Está tudo tão bom aqui, faz 3 anos que nós estamos juntos. Os demônios saem, os enfermos são curados em multidões. Essa turma quer pegar o senhor todo dia e ninguém põe a mão. Está maravilhoso. Está tudo bem, por que o senhor está falando de ir embora? É daqui para mais, Senhor. Eles não tinham entendido ainda a economia, o planejamento. E Jesus está trazendo eles para o planejamento. Falou, gente, há tempo para tudo, sobre o céu, diria Salomão. Esse tempo agora acabou. Agora eu volto para o Pai, vou derramar o Espírito e vocês vão sair. Mas essa fase aqui, esses 3 anos aqui, acabaram. É de chorar, não é, irmãos? Eu choraria. Falei, não. Acabou, criança, acabou a festa. Vamos para casa. Deixa eu mesmo brincar mais um pouco. Não, acabou. Agora é hora da cruz. Vamos andar. Tem um planejamento. Não é para ficar engastalhado aqui nesses 3 anos, não. Temos que avançar. Eu estou indo para a cruz. E vocês também. Mas eles estão tristes. Mas tudo,
graças a Deus, irmãos, eu não sou daqueles que falam, eu queria estar com Jesus naquele tempo. Eu não queria. Eu ia dar fiasco. Eu ia fazer pior do que Pedro. Eu não sei se eu faria o que Judas fez, acho que não. Mas o que Pedro fez, eu faria. O que Tomé fez, eu faria. E teve um que fugiu pelado lá. Eu acho que eu faria também. Eu agradeço, Senhor, ainda bem que eu não estava lá, porque que tipo de vexame eu ia dar. Então eles estão tristes. A tristeza encheu o coração, foi algo que foi abatendo ali, irmãos. A cruz foi chegando, o Getsêmani. Foi um momento dramático. Mas antes ali, no cenário da ceia, ali a coisa foi ficando pesada. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. É um tratado divino, eles já combinaram, é um planejamento. Não tem como mudar isso. Deus decidiu em sua sabedoria fazer assim e vai ser assim. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E ele parece que está anunciando, e quando o Espírito Santo vier, vai ser muito melhor do que foram esses 3 anos. Vocês até vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Mas é duro a gente entrar na economia divina, sabe, irmãos? A gente tem que se consagrar. E aí eu apelo para as palavras de Paulo em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional, lógico, objetivo. O que eu posso fazer de bom, irmão? Querendo ajudar em alguma coisa. Sobe no altar e se deixa queimar, irmão. Fala, não, aqui cascadeira e tal. Não, tem um servicinho cascadeira aí. Mas o serviço maior é sobe no altar e se deixa queimar. Porque Jesus já fez isso. Agora é a sua vez. Sobe no altar. Sacrifício vivo, santo, agradável. E não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12:2. Irmãos, esse mundo nos abraça. Ele nos abraça por vezes com angústias profundas, mas às vezes com confortos. Na verdade, o que ele produz é angústia, mas de vez em quando ele dá uns abraços de conforto, que é para te seduzir, enganar. Não vos conformeis com este mundo, mas deixai-vos ser transformados. Não tome a forma do mundo, mas permita uma transformação, porque você está feinho, hein? Você está feinho. Precisa de transformação, deixai-vos transformar pela renovação da mente. É aí que entra o planejamento, irmãos. Espírito de sabedoria e revelação, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual o supremo poder, a grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Isso era a oração de Paulo. Renovação da mente. E quando nós nos permitimos subir ao altar, nos deixarmos queimar ali, a mente vai ser renovada, irmãos. E qual que é o resultado final? Experimentar, não é conhecer não, irmãos. É experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto num sentido macro, como num sentido micro da minha vida. Um sentido micro da minha vida. Eu preciso saber tudo que Deus vai fazer. Mas nós precisamos entender que Deus faz as coisas também, tem uma vontade dele micro para mim. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados no seu propósito. Então, há um propósito eterno. E aqui há uma particularidade. O que Jesus fez, ele fez com efeito universal. Ele morreu na cruz. E quando ele disse, perdoa, Pai, não sabem o que fazem, ele não estava falando só para aqueles ali.
Era o sacrifício perfeito, ofertado ao Pai. E por isso Ele tem que perdoar os nossos pecados, né, Rosângela? Tem que perdoar, porque o filho falou, pai, perdoa. Aí o pai olha e fala, a dívida é de 5 trilhões de dólares. E você está me dando 10 trilhões? Está bem pago. Então deixa ele em paz, pai. Não lança mais no inferno, não. O pai tem que perdoar os nossos pecados, porque o filho já pagou o preço. E isso é tremendo, é o que estávamos festejando aqui na mesa do Senhor. Uma das coisas é essa, não é? Então, o que Jesus fez é universal, é para todos. Mas o que o Espírito Santo faz, irmãos, é micro. Jesus veio nesse mundo e não saiu ali da Palestina, da atual Palestina. O mais longe que ele foi para o Egito para fugir de Herodes. Ficou ali lidando com aquelas pessoas chatas, duras. Os de Nazaré rejeitaram ele, quiseram até matá-lo. Os discípulos, um dia ele falou, gente incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Estou aqui ensinando vocês não expulsam um demoninho? O que Jesus quis dizer com aquilo, irmãos? E me dá uma vergonha. Me dá uma vergonha, porque você pode ler e falar, Pedro, você é vacilão. Mas você pode olhar e falar, ei, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por que não pudemos expulsar o demônio? Depois, né? Por causa da pequenez da vossa fé, gente. Vocês precisam crescer em fé. Então, irmãos, o Senhor sofreu coisas de repercussão universal. Mas o Espírito Santo, ele vem tratar de mim e de você. De mim. Imagina, só você, o Espírito Santo, que a teologia, tentando explicar as coisas, chama de terceiro da Trindade. Não é legal chamá-lo de terceira da Trindade, porque você faz uma classificação do primeiro, do segundo, do terceiro. Aí esse é maior, esse é do meio, esse é o menor. Não tem isso, eles estão na pericorese, irmãos, não tem problema ali. Mas é um falar teológico, né? Que parece não ser tão adequado. Mas o Espírito Santo é só para você. Só para você, irmão. E depois, para encerrar, nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da nossa comunhão com o Espírito Santo. O Consolador não virá se eu não for. Então se alegrem nisso. Vocês estão tristes, mas o que está por vir é tremendo, muito maior do que já aconteceu até agora. As coisas vão ficar ainda muito melhor, mas tem uma economia, tem um trâmite a se proceder. Quando ele vier, convencerá. Vai, prossegue. Do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça e do juízo. Não, do pecado porque não crê em mim. E do juízo. Tem muito o que comentar aqui, mas eu quero comentar uma coisa só. Irmãos, isso não é só em um primeiro momento para nos conduzir à salvação. Isso é algo que perdura por toda a vida. Todos os dias o Espírito Santo tem que estar ali para me convencer do pecado. Todo dia o Senhor tem que estar ali para me convencer do juízo, da justiça. A justiça aqui é mais com respeito à justiça que Cristo realizou por nós. E para nos convencer do juízo. Com relação ao juízo, temos crido, e acredito que acertadamente, que na eternidade estamos eternamente salvos, mas que na vinda do Senhor, no tribunal de Cristo, haverá um acerto de contas. É bom sermos lembrados disso todos os dias. Tá bom?
mas ainda tem um caminho a percorrer. Essa é a economia de Deus. E eu quero poder chegar diante de Cristo com as contas pagas. Com as contas pagas. Sem nenhuma pendência. Vai, prossegue, irmãzinha. Ainda falando das movimentações do Espírito, no planejamento divino. Verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Prossegue. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Irmãos, em especial no Evangelho de João, nós vemos Jesus falando repetidas vezes que ele não veio para fazer a sua vontade, ele não veio para falar de si mesmo, nem veio para fazer coisa alguma que não fosse alinhado com a vontade do Pai. O Filho veio para engrandecer o Pai, e o Espírito Santo agindo na mesma linha, humildemente, como o Senhor Jesus, vai agir para engrandecer Jesus. Por isso que essa farra pentecostal, muitas vezes, perdeu o rumo, porque não engrandecem a Cristo. Então eles acabam por fazer um mau uso do Espírito Santo, que eu muitas vezes nem sei se está lá mesmo. Mas, por quê? Porque não aplicam com reverência o Espírito Santo ao que ele, de fato ele quer fazer. Que é o quê? Promover Cristo em nossos corações e no mundo. Então veja, quando ele, como Espírito da verdade, Espírito revelador da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Hoje vemos parcialmente. E ele vai aumentando a nossa percepção das coisas. Tanto com respeito à economia, guardem isso, irmãos, tanto com respeito à economia macro, que é o entendimento claro das Escrituras sobre os planos de Deus, como a economia micro. O Espírito Santo tem esse poder. Ele vai lá e fala, você não devia ter falado assim com a tua esposa. Sabe aquele cliente? Não foi legal ali. Ele fala tudo, irmãos. Se estivermos dispostos a ouvi-lo, se não criarmos calos nos ouvidos ao falar do Espírito Santo, ele falará tudo. Não só trará grandes revelações a respeito da verdade, mas ele falará grandes verdades a meu respeito. E nisso eu vou sendo transformado. E nesse falar, isso produz arrependimento. Aí eu chego em casa e falo, bem, perdoa pela palavra de ontem, viu? Ela vai falar, não, que coisa maravilhosa. E assim, irmãos, tudo vai sendo edificado, a vida conjugal, a vida profissional, a vida pessoal, os relacionamentos todos são positivados por conta da gente ter uma conduta adequada com as pessoas, por meio do iluminar do Espírito Santo. Ele revela toda a verdade, verdade a respeito de tudo, irmão. O que você quiser saber, fala, Senhor, eu não estou entendendo. Porque não falará por si mesmo. Quer dizer, ele não vai falar coisas da sua própria cabeça. O Espírito Santo não vai inventar nada como Jesus não inventou nada. Ele vai falar o que está combinado ali na pericorese deles. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Puxa, ele tem ouvido tanta coisa ali na Trindade. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz ali, o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quer dizer, então ele se mete lá entre o Pai e o Filho, ouve tudo e sai contando para nós. É algo mais ou menos assim, irmãos. A Trindade divina, o relacionamento deles é tremendo.
é maravilhoso e eles querem espalhar isso entre nós. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Prossegue. Ele me glorificará, assim como Jesus glorificou o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito então recebe do que é do Senhor Jesus, e Ele nos comunica. Então, quando eu falo em viver em Cristo, como é que eu posso viver Cristo? A humildade de Cristo, a coragem de Cristo, o desprendimento de Cristo, a sinceridade de Cristo, essas virtudes todas, como é que eu posso viver? Por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele há de receber o que é meu. Tudo que Jesus foi, Ele traz a nós. E deposita em quem quer ser transformado. Vai, irmã, prossegue. Tudo quanto o Pai tem é meu. Ele adquiriu do Pai. E o Espírito adquiriu dele. Eles trocam entre si as suas virtudes e os seus bens. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Prossegue. Agora, irmãos, eu vou falar rápido disso. Puxa, 15 para meio-dia já acabou. Eu prometo parar meio-dia, tá? Só mais 10 minutinhos. Como é que isso se processa em nós? Vai, irmã. Jesus fala à mulher samaritana e às multidões. Pode abrir todo o slide, irmãzinha, para a gente ganhar tempo. Nós precisamos parar diante desses diálogos e entender aí a economia divina e as pretensões divinas. Jesus disse para a mulher samaritana: me peça e eu vou te dar água viva. Ela vai falar: mas água viva? Que água viva o senhor está falando? Que tem de água aqui é a que está no poço. Ele falou: não, tem uma água viva. O verso 13, Jesus falou: olha, quem beber dessa água do poço, ele vai tornar a ter sede. Essa água sacia a sede física, é a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo. Jesus, irmãos, vou fazer um exercíciozinho rápido com as Escrituras aqui. Jesus é a água viva? Não. Ele é o pão vivo que desceu do céu? Ele disse que é. Mas ele falou que a água era algo que ele tinha para... João 7,37 explica isso. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muito parecido com a fala com a mulher samaritana. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso são palavras de Jesus. Mas do que é que Jesus estava falando? João vai quebrar o galho aqui, irmãos. João aqui vai nos explicar. Se ele não explica, a gente ia ficar perdido. Mas ele explicou, João entendeu e falou: isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus é o pão vivo, ele disse: eu sou o pão vivo. Pronto, morreu o assunto. Agora, quando ele fala da água, ele fala da água viva, é algo que eu tenho para dar. É aquele que vem depois de mim. Eu vou para que ele venha e vocês sejam mergulhados nele e bebam dele. 1 Coríntios 12, esqueci de pôr aí, muito importante. Todos nós fomos batizados em um Espírito, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Então nós comemos do pão vivo que é Jesus, uma referência principalmente ao seu falar, e bebemos da presença do Espírito Santo, que é quem está conosco para nos ministrar as riquezas de Cristo. O verso
14, um pouco mais adiante no diálogo com a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É aí que está o alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui é a promessa. Lá em Filipenses 4:4 é Paulo dizendo, eu bebo o tempo todo do Senhor. Por isso a minha alegria não se desvanece. É a realidade da promessa aqui. E no verso 23, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana vai virar para a questão da adoração. E Jesus vai dizer para a mulher samaritana, olha, não é nem em Jerusalém, nem é nesse monte aqui. Porque vocês, na verdade, samaritanos, vocês são meio atrapalhados. Vocês falam do que não entende. Os judeus já falam do que entende. Mas o fato é que nem vocês, nem eles estão certos. Eu entendo. E eu vou falar para vocês o que é adoração. Adoração é isso aqui, ó. Vem a hora. Ah, irmão, só até arrepia, já chegou. Já chegou. Não vai chegar. Já chegou há 2000 anos. Ah, irmãos, não podemos ser sedentos, desidratados. Eu bebo 2 litros de água por dia, obrigatório, para o intestino funcionar bem, e, né, por causa de uns problemas graves aí. E você aprende a beber água, irmãos. Não espere ter sede para beber água. Esse é um grande desafio, estou falando do ponto de vista médico. Eu só bebo água quando tenho sede, você vai ter problema. Beba 2 litros de água por dia. O preconizado começou com 30 ml por dia, depois para 40, agora já estamos falando em 50 ml por quilo de peso. Estão fazendo umas continhas rápidas, se alguém pesa 60 quilos, deve beber quanto por dia? Se for 40, 6 vezes 4, 24, 2 litros e 400. Você fala, mas eu só bebo quando tenho sede. Irmão, mas quando você bebe por sede, você já está muito desidratado, hiper desidratado, não é saudável. Pare para beber água. Então, meu café da manhã, lá em casa, na casa dos outros, eu não vou exigir isso, né, Rosângela? É 1 litro de água, com um pouquinho de sal, flor de sal lá do Mossoró, e um pouquinho de cloreto de magnésio. 1 litro de água, senta e toma. Se eu estou vivo aqui, é por conta dessa água, irmãos, vivo fisicamente. Se eu tenho alguma vitalidade aqui para não parar de falar, é por causa eu tomo muita água. Água boa, água alcalina, mineralizada, com boa condutividade. Vai estudar essas coisas, é importante. Ah, eu só bebo quando estou com água. E quando bebe água ruim. Irmãos, nós temos que beber do Espírito Santo. De manhã, prepara 1 litro de água espiritual. Reserva um tempo na presença do Senhor e bebe, não espere para clamar do Senhor só na hora da aflição. Isso é beber água com sede. Você tem que beber água de maneira preventiva, não curativa, não emergencial. E a água em abundância na presença do Espírito Santo. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ali, espírito, está com letra minúscula, é coisa do João Ferreira de Almeida, mas os outros tradutores, e eu concordo com eles, preferem colocar ali espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Eu adoro porque o Espírito Santo está comigo. E em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então agora temos que relacionar o assunto da água viva, da primeira parte da conversa, com a adoração, que é a segunda parte da conversa com a mulher samaritana. Então qual que é o lado prático do beber a água viva? É a adoração. E o que é a adoração? É um tempo. Na verdade, não é um tempo. Adoração é uma postura diante do Senhor. A palavra adoração,
ou adorador, no grego é a palavra proskuneo. É a associação de pros, que quer dizer em respeito, e kuon, que significa cão. Você fala, nossa, adoração? Como um cão? O que quer dizer isso? Só o dicionário do Strong comenta isso. Eu não vi mais em nenhum outro dicionário, mas faz muito sentido. Isso fala de, significando, beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Isso fala de um costume oriental da antiguidade, que diz respeito a beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, especialmente os persas, cair de joelho e tocar o chão com a testa como uma expressão de profunda reverência. Então eu me humilho na presença do Senhor. Entendam o significado das coisas, como um cão que lambe a mão do seu dono. Quem gosta de cachorro aqui? Vocês têm bom relacionamento com ele? Vocês cuidam bem dele? O que ele faz? Te lambe. Eu tenho uma cachorrinha, uma bacê, diz que isso é um costume dos bacês, né? Está com uns 2 para 3 anos que nós estamos com ela. Ela é uma gracinha. O que ela gosta de fazer? Eu estou sentado no sofá, ela sobe aqui no encosto, para e me fica lambendo a orelha. E fica ali, fica ali. No começo eu falei, nossa, que trem gosmento. Mas aí me veio um sentimento, foi o carinho dela. Ela deve estar agradecida. Aí eu deixo. Lambe, 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 lambe uma, depois vai para outra, lambe, 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 vai para outra. A Luzia passa e fala, nossa. Eu falei, você devia me beijar assim também. Vai ver que eu sou melhor para cachorrinho do que para ela, né? Estou merecendo mais os beijinhos da cachorrinha do que dela. Mas o sentido é esse mesmo. Lambe o Senhor. Lambe, Ele é o teu Senhor. Ele cuida bem de você. Ele te criou para um propósito tremendamente nobre. Ele criou você e eu para sermos seus filhos, para sermos a sua esposa, para habitarmos a sua glória. Lamba o Senhor todo dia de manhã, irmãos. Mas lambe até cair a língua. Esse é o beber. Para ali um tempo, ora, né? E eu vou terminar, irmãos. Tem mais uns 10 slides aí, né? Mas vou terminar, preciso parar. Esse tempo de oração, o Senhor mandou nós praticarmos isso. Entra no teu quarto, tranca a porta, fica a sós com teu Pai, que Ele te vê em secreto. Esse secreto não é um secreto assim de alguém que está espiando lá do céu, não. Não. O Pai nos vê por meio da presença do Espírito Santo. Quando Paulo diz, Paulo não, né? O autor de Hebreus diz ali, seja quem for, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos graça e misericórdia sempre que precisarmos. Chegar junto ao trono da graça. Do que Paulo está falando? Ou o autor de Hebreus. E depois, um pouco mais adiante, no capítulo 10, ele vai dizer, entrem com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos preparou, pelo seu sangue, pela sua carne. Se aproxime com sincero coração, e em plena certeza de fé. Quando ele está falando, se achega ao trono da graça. Quando ele está falando, entra no Santo dos Santos. Cadê o Santo dos Santos? Cadê o trono da graça? Irmãos, o que é isso para nós hoje? É a presença do Espírito Santo, irmãos. Hoje nós vivemos um tempo de fé, mas haverá um tempo que não precisará mais de fé, porque estaremos diante da realidade plena. Mas hoje o Senhor se agrada de nos ver, nos exercitando na fé. Eu não estou vendo o trono da graça, não estou vendo o Santo dos Santos, não estou vendo arca nem querubim, mas eu sei que Deus mesmo está aqui. É a presença do Espírito Santo. Então sempre se sinta abraçado pelo Espírito Santo.
Eu precisava de uma criança bem dócil, dos que eu conheço aí, pelo menos, né? A Ingrid não está aí, né? Então, a Gigi está aí. Então vem aqui, Gigi, vai ser você mesmo. Vem, por favor. Eu falei dócil, né? Aí a gente tem problema nesse particular. Mas vem cá, filha, vem cá. E eu vou encerrar com esse exemplo. A Giovana é uma crentinha que busca o Senhor, que ama o Senhor. Outro dia ela falou, eu peguei, acordei, fiz minha oração, li minha Bíblia. Eu falei, que maravilha, que maravilha. Então, irmãos, entendam. Nós temos hoje um ambiente que é uma pessoa. Esse ambiente aqui é um hotel, é uma sala de reunião. Mas nós temos um ambiente espiritual, que é o tal do quarto secreto. E esse ambiente não é um lugar, é uma pessoa. É o Espírito Santo que nos envolve, que nos abraça. Então, na hora que ela fala, eu vou ler minha Bíblia. O Espírito Santo vem e fala, vamos, vem cá. Você não vai fazer nada, fica quieta aí. Leia a Bíblia. Ore. O que você quer pedir? Qual que é o teu problema? O que você quer? Pede para o Pai. Pede. Abre a Bíblia. Eu vou falar com você. Foi eu que escrevi a Bíblia. Eu vou falar com você. É isso, irmãos. Esse é o Espírito Santo. Pode. Mas não seja assim como ela. Queira permanecer. Isso é que nem celular, irmão. Se você põe para carregar, você tem ele para usar. Se você não põe para carregar, você não tem para usar. Como é que o Espírito Santo vai habitar o meu viver o dia todo? Se eu parar diante dele. E eu estabelecer esse vínculo de adoração, de beber dele, de adorá-lo. E como é que faz isso, irmão? Irmão, vai fazendo que ele mesmo vai te aperfeiçoar nisso. Ele vai, cada um tem o seu próprio jeito, sua própria maneira, né? Podemos até fazer um livrinho, 5 maneiras de beber do Espírito Santo, essas coisas, 10 maneiras e tal, os mais criativos. Mas o Espírito Santo mesmo nos ensina e nos mergulha nele mesmo. E ali nós teremos todas as riquezas de Cristo. Teremos o amor do Pai. Então, Paulo diz, quando se despede dos irmãos e diz tudo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Que significa a comunhão? É aquele que entrelaça todas essas coisas. A graça do Filho e o amor do Pai em nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar. Querido Pai, estamos tão animados em que as coisas sejam assim. A tua Escritura nos diz assim. E nós queremos ser desses tais verdadeiros adoradores, que te adoram por meio do Espírito, que entram em toda a verdade e experimentam toda a realidade. Querido Espírito Santo, revele-se mais claramente a cada um de nós. Revele-se mais claramente em nossa experiência. Senhor, não nos deixe sermos mortos pelas coisas dessa vida. Pelo contrário, aviva-nos na tua vida, porque tu és o Espírito da vida. Aleluia, Senhor. O Espírito da vida, o poder do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do poder da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Senhor, fortalece-nos em toda essa verdade. Pai, queremos te adorar
com agradecimento por ter nos dado seu Filho e por nos ter dado seu Espírito, porque assim foi do teu agrado. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.